É boa ideia, Gabriel, fechar o mic aí, né? Então, porque eu nunca vi. Nós estamos ao vivo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à terceira e última live do projeto Thinking Outside the Box, ensino de língua inglesa na perspectiva dos estudos decoloniais, né? Em nome do curso de Letras Língua Inglesa e do grupo de estudos em linguagens e práticas educacionais da Amazônia, Geopeia, né, e da Universidade do Estado do Pará também, quero agradecer a todos os participantes e colaboradores por nos prestigiarem nessa tarde, em especial aos nossos convidados, professora Aparecida de Jesus Ferreira, professor Gabriel Nascimento, é uma honra tê-los conosco, certo? Bom, o projeto Thinking Outside the Box é desenvolvido e coordenado por mim, professora Érica Castro, e integra a linha de pesquisa Práticas Educacionais e Sociais Inclusivas na Amazônia, do Grupo Geopeia, da UEPA, né? No intuito de contribuir com as pesquisas sobre a aceitação das diferenças nos ambientes públicos e de propor práticas de formação de professores pautadas em uma perspectiva crítico-reflexiva. Antes dessa live de hoje à tarde, nós tivemos duas lives, ambas em setembro, né? A primeira foi sobre professores LGBTQI+, e as hegemonias no ensino do inglês, e a segunda foi sobre a língua inglesa como uma commodity, né? E suas práticas excludentes. A proposta do projeto foi de realizar 3 lives sobre os desafios de professores de línguas que estejam inclinados a lutar contra as forças da colonialidade, do eurocentrismo, e das hegemonias de ensino da língua-alvo, né, considerando especialmente as diversas desigualdades sociais desse mundo complexo, as questões sobre diferenças de raça, de gênero, e também a diversidade dos saberes locais. Hoje, no nosso encontro, a temática é o mito da democracia racial. Esse tema fez parte de uma atividade proposta por mim aos alunos de letras em inglês da UEPA, na disciplina de Linguística Aplicada. A atividade solicitava aos graduandos que narrassem um pouco da sua aprendizagem de língua inglesa na escola regular ou nos cursos de idiomas. Ao ler o prefácio do livro Racismo Linguístico, do professor Gabriel Nascimento, um dos nossos convidados, em que o professor Lin Mário Menezes de Souza nos diz o seguinte, abre aspas, sinto vergonha quando constato que, apesar da grande quantidade de professores de inglês no Brasil, há extrema escassez de professores negros de inglês. Essa constatação se torna mais vergonhosa ainda diante do fato de que a maior parte da população brasileira se auto-identifica como não branco. E aí o professor pergunta, será que há um elo invisibilizado entre a língua inglesa, seu ensino no Brasil e o racismo? Essa reflexão trazida pelo professor Lin Mário Menezes me fez buscar na minha própria memória quantos professores negros de inglês eu tive, né? Enfim, na minha vida de aprendente, e me fez pedir para que os meus alunos refletissem a respeito disso também em suas pequenas narrativas. Também lendo o trabalho O Racismo Cordial no livro didático de língua inglesa, aprovado pelo PNLD, com a professora Aparecida de Jesus Ferreira, com Mábia Camargo, artigo de 2014, né, o objetivo desse artigo era observar como as identidades sociais de raça são representadas no livro didático de inglês e de que forma os livros didáticos podem contribuir para ratificar ou para desconstruir o racismo. Então, me veio também a ideia de solicitar aos alunos, em suas narrativas, que descrevessem como os materiais didáticos desses ambientes de aprendizagem reforçavam ou desconstruíam o racismo nas suas unidades, né? Então, para falar sobre esse assunto e sobre todas as questões correlatas, eu chamo, primeiramente, a professora Aparecida de Jesus Ferreira, né? A professora tem pós-doutorado e doutorado pela University of London, é professora adjunta e pesquisadora da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, ministra aulas no curso de letras, graduação, mestrado e doutorado, tem ministrado palestras desde 1990 na área educacional, já publicou vários livros no Brasil, alguns dos seus livros, Identidades Sociais de Raça em Estudos da Linguagem, Letramento Racial Crítico através de narrativas autobiográficas com atividades reflexivas, As Bonecas Negras de Lara. Vocês podem buscar no site da professora todo o seu material, sua biografia, suas publicações, artigos. Logo mais nós vamos colocar no nosso chat. Então, eu passo agora a palavra, com muita honra, à professora Aparecida de Jesus. Muito obrigada por aceitar o convite da UEPA, do Geopeia. Fique à vontade, professora.
Observei, estou muda. Então, eu não iria usar slides, mas daí eu acabei decidindo passar para tentar condensar um pouco mais as atividades que eu vou passar. Então, deixa eu começar a dividir os slides com vocês já, e daí eu já começo a falar. Eu acho que talvez dessa forma é melhor, né? Então, vamos lá. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com todas, todos e todos vocês. É um prazer. Eu gostaria de agradecer imensamente a Érica Castro pela possibilidade de estar aqui, e a Universidade Estadual do Pará, e a Universidade Federal do Pará, e o grupo de estudos e de pesquisa, né, ao qual vocês fazem parte, que me possibilitou estar aqui. E também gostaria de dizer que vai ser um prazer estar e dialogar também com o Gabriel, né, que é uma pessoa super querida, que eu gosto muito, admiro muito suas pesquisas, seu trabalho, né, e será um prazer escutá-lo também, né, Gabriel? Que ótimo, muito feliz de estar aqui com você, né? Gosto muito de você e das suas pesquisas, do seu trabalho, de todo o empenho e trabalho relevante que você tem feito e desenvolvido, né? Também eu gostaria de agradecer aos participantes, as pessoas que estão participando, né? Estão nos acompanhando e a gente aguarda depois, né, perguntas para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o que a gente vai apresentar e discutir. Então, eu trouxe aqui, vou abordar com vocês a questão do mito da democracia racial, né? Possibilidades de letramento racial crítico. Quando a Érica me convidou e deu o tema, né, o mito da democracia racial, eu pensei em algumas possibilidades, né, o que eu iria trazer para apresentar. Poderia ter trazido, talvez, uma perspectiva um pouco mais histórica do mito da democracia racial, né? Mas aí eu optei pela questão de aliar um pouco do que é dito e dos conceitos, do que é tratado, os conceitos do mito da democracia racial, trazendo como é que isso se aplica, ou como a gente pode ver isso, né? Pensando e atrelando as questões que eu tenho feito de pesquisa, tanto de material didático, que é uma das áreas que eu pesquiso bastante, que tenho muito interesse, bem como formação de professores, né? E daí aliar isso à questão do letramento racial crítico, que é os conceitos e as questões de epistemologias e teorização que eu tenho tentado fazer nos últimos 5 anos para cá, né? Então, eu vou aliar essas questões, né, para tentar discutir e abordar sobre a questão do mito da democracia racial, pensando sempre focado para a questão da área de linguagens, do curso de letras em inglês, português, de todas as línguas, e mais a questão da linguística aplicada, né? E daí, de que lugar que eu falo, né? Eu vou falar desse lugar ao qual eu me vejo, né, que é dentro da área da linguística aplicada crítica, da educação linguística crítica, da teoria racial crítica, que são os conceitos que eu tenho utilizado, e do letramento racial crítico, né? Então, vai ser desse lugar que eu vou falar e vou abordar e vou tentar trazer as amarras aí para a questão do mito da democracia racial, então. Considerando que vamos falar sobre o mito da democracia, eu vou trazer aqui e mencionar como é que eu entendo a questão de raça, né? Então, eu entendo raça como socialmente, culturalmente, historicamente e discursivamente construída, né? Com isso, eu quero dizer que as construções sociais que são feitas sobre determinados grupos e foram sendo construídos socialmente, culturalmente, historicamente, né? Essas construções possibilitam que um grupo de pessoas tenha privilégio sobre outros grupos de pessoas. E tem tudo a ver com a questão do mito da democracia racial.
E as identidades sociais de raça são interseccionadas com outras identidades, seja questão de gênero, de classe social, de geração e sexualidade, né? E quando eu trago a questão de raça, eu não estou falando racializando somente as pessoas negras, né? Então, todos nós somos racializados, sejamos nós pessoas brancas, eurodescendentes, pretas e pardas, pessoas negras, afrodescendentes, pessoas amarelas, que são as asiáticas, e as pessoas que são indígenas, dos povos, os vários povos indígenas que nós temos no contexto do Brasil. Então, essas categorias de branca, preta, parda, amarela e indígena, né, são categorias que são nos dadas, né, pelo IBGE. E daí, pensando a questão de raça na linguística aplicada crítica, né, eu trago um pouco das reflexões de Pennycook, que traz e aborda um pouco como é que é uma responsabilidade, né, do domínio da linguística aplicada trazer e refletir sobre a questão de raça, né? Então, Pennycook traz que pensar sobre a questão da linguística aplicada, né, exige uma rebelde problematização dos ganhos, né, da linguística aplicada e apresenta uma maneira de fazer linguística aplicada, que busca conectar tanto as questões de gênero, de classe, sexualidade, raça, etnia, cultura, identidade, política, ideologia e discurso, né? Uma outra questão que o Pennycook traz e coloca também, né, é que nós temos que pensar que qualquer que seja a forma que nós estejamos pensando em relacionar com teoria crítica, né, os estudos da linguagem, né, nós temos que trazer a perspectiva do que está ocorrendo no momento, né? E é um pouco disso que eu tento trazer nessas reflexões que a gente vai fazer. E uma outra pesquisadora que traz a questão de raça também dentro da linguística aplicada crítica é a Kubota, que ela traz que a falta de atenção de gênero, classe e raça no campo geral da pesquisa em segunda língua é evidente em alguns dos livros introdutórios de aquisição de língua, né? Além de, né, vários pesquisadores e pesquisadoras que nós temos no Brasil, que trabalham dentro da área da linguística aplicada crítica, no ensino de língua inglesa. Eu vou abordar principalmente dentro do ensino de língua inglesa, porque é dentro dessa área que eu me vejo e que eu dialogo com outras também. Nós temos o Gabriel Nascimento, que está aqui, a professora Glenda Mello, temos várias outras professoras também, né? Entre elas, Elivan Ribeiro, né, que é uma das pessoas que eu tenho tido contato. Então, temos várias, Joelma, né, Romar Dias e tantos outros pesquisadores e pesquisadoras que estão também pesquisando raça dentro do domínio da linguística aplicada crítica, né? E daí, pensando um pouco sobre a questão da educação linguística crítica, né? Então, eu trago aqui uma reflexão da Valquíria Montemor, que ela diz o seguinte, que numa educação linguística crítica, os estudos sobre as línguas e também culturas e identidades relacionam-se com as línguas e também culturas e identidades dos outros, né? Então, é nessa perspectiva que eu vejo a questão da educação linguística crítica. E eu também tenho um artigo dentro desse livro que eu abordo e trago a linguística aplicada crítica pensando a questão de identidades sociais de raça. Então, as minhas reflexões aqui, né? Não há como pensar a questão da educação linguística crítica sem que nós pensemos a questão do ensino de língua inglesa e outras línguas, que nós também possamos ver a interação das reflexões que nós fazemos com a questão de raça, gênero, classe e interseccionadas, né? Então, para quem quiser ter acesso a esse livro ele está disponível gratuitamente. Basta digitar o nome do livro em qualquer buscador da internet que vocês terão acesso a ele no formato PDF. E daí as questões que eu trago para as minhas pesquisas, né, é a questão da teoria racial crítica, né? Dentro da teoria racial crítica, eu trago essas reflexões e me ajudam a pensar a questão de formação de professores, de ensino e aprendizagem de línguas, de materiais didáticos, porque a teoria racial crítica ela tem, na sua formação, uns 5 princípios, e dentro desses princípios ela vê a questão da interseccionalidade, interdisciplinaridade, vê a questão do racismo como endêmico, né? Também trabalha com a questão de narrativas de aprendizagem e também desconstrói a questão
das narrativas de não ver cor, ou de não ver, ou de não pensar, ou de não refletir sobre as questões raciais, e também desconstrói as questões de meritocracia, né? Então, essa é uma das razões que eu utilizo a questão da teoria racial crítica. E pensando daí um pouco na questão que depois, como eu vou falar um pouco sobre letramento racial crítico, eu gostaria de abordar um pouco das definições de letramento, né? Então, as práticas de letramento são constitutivas da identidade e da pessoalidade. O que eu quero dizer com isso é que, quaisquer que sejam as formas de leitura e de escrita que aprendemos e usamos, elas são associadas a determinadas identidades e expectativas sociais acerca de modelos de comportamento e papéis a desempenhar, né? E, novamente, isso tem muito a ver com a questão do mito da democracia racial, que depois eu vou fazendo esses alinhavar com essas questões que eu discuti aqui. E o letramento racial crítico. Eu tenho trazido e abordado que o letramento racial crítico vai refletir sobre raça e racismo e nos possibilita ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia. E o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, seja em nossas famílias, seja em nossas relações sociais. E eu, como formadora de professores que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim eu também possa colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. A questão de equidade aqui, ela é importante trazer, porque quando nós falamos de equidade, ver esses 56% da população brasileira que é preta e parda, que é negra no contexto brasileiro, né? Ela não é representada em todos os segmentos sociais, né? De forma equitativa. E aí é mais uma forma de entender e de ver a questão do mito, né? Dessa democracia racial que muitas pessoas ainda acreditam. E daí, para nós fazermos essa reflexão da questão do letramento racial crítico, né, nós precisamos envolver, né, todas as pessoas. Então, essa não é uma responsabilidade somente das pessoas negras, é uma responsabilidade de todas e todos nós, né? Eu vou trazer algumas reflexões sobre a questão do letramento racial, sobre a questão do mito da democracia racial e da democracia racial, que está dentro desse livro, né? Então, ele é um livro que está disponível gratuitamente também. Então, basta digitar lá, Teorizando Relações Étnico-Raciais no Brasil, que vocês terão acesso ao meu artigo que está dentro do livro e o livro como um todo, né? Então, só para dizer que as minhas reflexões estarão pautadas, né? Dentro do que está sendo discutido dentro desse artigo meu, dentro do livro, que eu abordo principalmente sobre a questão da democracia racial e do mito da democracia racial. Aí nós temos a Nilma Lino Gomes, que ela traz que ninguém nega o fato de que todos nós gostaríamos que o Brasil fosse uma verdadeira democracia racial, ou seja, que fôssemos uma sociedade em que os diferentes grupos étnico-raciais vivessem em situação real de igualdade social, racial e de direitos, né? No entanto, não é isso o que ocorre, né? Então, nós vivemos, na realidade, um mito da democracia racial, né? E os dados estatísticos as desigualdades raciais na educação, no mercado de trabalho, na saúde e sobre as condições de vida da população negra revelam que tal situação não existe de fato. Todavia, a sociedade brasileira, ao longo do seu processo histórico, político, social e cultural, apesar de toda a violência do racismo e da desigualdade racial, construiu ideologicamente um discurso que narra a existência de uma harmonia racial entre negros e brancos. Tal discurso consegue desviar o olhar da população e do próprio, né? Então, é importante pensar que quando o mito da democracia racial ele é facilmente desconstruído a partir do momento que nós conseguimos e olhamos a situação real da população negra no contexto brasileiro, né? Então, eu vou passar a mostrar algumas reflexões agora que
tem a ver com o curso de letras e com as experiências que a gente tem no curso de letras, com as reflexões que eu tenho feito nas minhas pesquisas, né? E daí aqui eu trago uma tabela de análise de livro didático, né? E nós vamos ver o que essa tabela tem a ver com o mito da democracia racial, né? Então, aqui foi feito foi uma orientanda minha que fez uma análise ampla de 21 livros didáticos do ensino médio de língua inglesa. Ela fez análise de 4 coleções do PNLD de 2012 e 3 coleções do PNLD de 2015, né? Então, como vocês podem ver, o que eu fiz? Eu fiz um quadro, né, que tem ali atividades, e daí pessoas brancas e pessoas negras, e o total de pessoas representadas. Então, nessa análise que a minha orientanda fez, ela pegou e fez essas atribuições de atividades profissionais e atividades intelectualizadas, atividades em famílias e atividades de lazer. Então, deu um total dessa coleção de 1.148 pessoas representadas nas imagens, seja desenhos ou através de fotografias, né? Então, exercendo atividades profissionais e atividades intelectualizadas, há um contingente aí de 78% de pessoas brancas, enquanto 21% de pessoas negras, num total de 709 imagens, né? Aí, quando a gente abre esses dados para entender essas atividades intelectualizadas, né, a gente percebe que as pessoas exercendo, que é um número enorme, de 559 pessoas, né, exercendo essas atividades profissionais e intelectualizadas, elas acabam exercendo atividades que elas são atividades de maior poder aquisitivo e de maior poder de atuação nas relações sociais, né? E isso tem muito a dizer com relação somente a 150 pessoas negras representadas, ou seja, 21% do contingente de pessoas representadas exercendo atividades profissionais e atividades intelectualizadas. E dentro dessas atividades profissionais e atividades intelectualizadas, é possível perceber que as pessoas fazendo as atividades profissionais, elas fazem atividades profissionais de menor poder aquisitivo. Então, você vê um contingente de médicos e médicas negras, por exemplo, representado no livro didático, né, muito reduzido em comparação ao número de pessoas brancas, né? E a quantidade de atividades profissionais exercidas, elas, é claro que acabam sendo muito maiores, justamente pela quantidade de vezes que as pessoas são representadas, e também há uma ideologia por trás, né, no momento de se fazer, quem são as pessoas que vão ser colocadas fazendo atividades de maior prestígio social, né? E daí, atividades em família. Então, nós temos ali 79% de pessoas brancas fazendo atividades em família, e somente 20% de pessoas negras fazendo atividades em família. Entre essas atividades em família, há algumas questões de estereótipos aí, né? Como, por exemplo, as mães que aparecem, né, com o maior número de vezes, mães sozinhas cuidando dos seus filhos, né, são as mães negras, né? Diferentemente das mães brancas, né? Então, isso é claro que apresenta alguns estereótipos, como, por exemplo, que a mulher negra ela é abandonada, a mulher negra é deixada, ou que as famílias negras são menos estruturadas, e isso manda mensagens, né? Tanto para as pessoas brancas quanto as pessoas negras que estão utilizando o livro didático, né? E aí tem mais uma questão do que foi dito e foi abordado sobre a questão do mito da democracia racial, né? Então, é um mito que essa democracia racial ocorra, né? No livro didático não se dá dessa forma. Daí, atividades de lazer, né? E esportes. Novamente, nós temos 68% de pessoas brancas fazendo atividades de lazer, enquanto 31% de pessoas negras exercendo atividades de lazer. E, mais uma vez, as atividades de lazer exercidas por pessoas negras são atividades que a gente considera atividades estereotipadas, que são fazendo atletismo, jogando futebol, né? Atividades que exigem muito da força física somente, né? Enquanto as atividades de lazer e esportes exercidas por pessoas brancas, você encontra com muito mais facilidade pessoas brancas indo ao cinema, fazendo atividades no computador,
E também as atividades de esporte são atividades de esporte de maior poder aquisitivo. Por exemplo, jogando esportes ou fazendo esportes que exigiria um maior poder aquisitivo para fazer parte daquele esporte, né? Como, por exemplo, golfe, tênis, corrida de Fórmula 1, né? Então, nesses momentos você encontra as pessoas brancas fazendo muito mais essas atividades de esporte e de lazer, né? Aí, o que o mito da democracia racial tem a ver com o livro didático de língua inglesa, né? O livro didático é um artefato cultural e nele estão representados pessoas e suas culturas. Aí o que a gente tem que perguntar é quais pessoas e quais culturas estão sendo representadas dentro daquele livro didático, né? Então, como eu mostrei para vocês, há um contingente, né, enorme de pessoas brancas sendo representadas dentro do material didático, em um país que tem 56% da população brasileira, né, que é negra, preta e parda, né? Então, aí a gente vê de forma evidente o mito da democracia racial. Pessoas e seus costumes. Então, quais pessoas, quais costumes estão sendo representados, né? E ficou evidente novamente que seriam as pessoas brancas que estão sendo representadas com maior número de vezes, e quais costumes? Também os costumes que privilegiam um perfil eurocêntrico. Pessoas e atividades de lazer. Quais pessoas, né? Quais pessoas fazem atividades de lazer de maior prestígio social, né? Que é o que eu acabei de mencionar. Quais pessoas, pessoas e suas profissões. Então, quais pessoas estão exercendo profissões de maior prestígio social e de maior poder, né? Então, como eu demonstrei, é evidente que o mito da democracia racial também está atuando com relação a isso. Pessoas exercendo atividades intelectualizadas. Então, quais pessoas estão exercendo atividades intelectualizadas de maior prestígio social em um número maior de vezes, né? Pessoas com suas famílias. Quais pessoas estão sendo representadas com as suas famílias em um número maior de vezes, né? Então, temos uma democracia racial? É evidente, né? É um mito, né? Nós não temos uma democracia racial, né? Então, nós temos um mito da democracia racial, e eu mostrei aqui uma faceta, né, que tem a ver com os cursos de formação de professores, que tem a ver com as escolas em que nós atuamos, no campo de estágio, que tem a ver com os materiais didáticos que nós escolhemos para que os alunos possam utilizar, tanto na educação básica ou no ensino superior, né? E daí cabe aos professores das áreas, né, que irão utilizar os livros didáticos, né, combater, né, esse mito da democracia racial, que se quer colocar de que os livros didáticos, né, têm esse perfil, né, e demonstrar e mostrar, tanto para os alunos, e refletir de forma crítica e reflexiva, né, onde estão os problemas dentro do material didático, né, e fazer essa desconstrução do que ocorre e refletir para que nós tenhamos, é claro que alunos que sejam mais críticos e mais reflexivos com essa questão. Então, se o material didático não propicia que as pessoas estejam representadas de forma equitativa, né, cabe a nós, como professoras e professores, utilizar a nossa formação crítica, né, para poder desconstruir essa questão dessa democracia racial, que na realidade é um mito e que não existe. Aí, a Nilma Lino Gomes continua colocando que o mito da democracia racial pode ser compreendido, então, como uma corrente ideológica que pretende negar a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil, como fruto do racismo, afirmando que existe entre esses dois grupos raciais uma situação de igualdade e de oportunidade e de tratamento. Esse mito pretende, de um lado, negar a discriminação racial contra negros no Brasil e, de outro lado, perpetuar estereótipos, preconceitos e discriminações construídos sobre esse grupo racial, que foi o que eu demonstrei para vocês naquelas categorias, né, que foram analisadas, que há vários estereótipos, preconceitos e discriminações. Se seguirmos a lógica desse mito, ou seja, de que todas as raças e ou etnias existentes no Brasil estão em pé de igualdade socio-racial e que tiveram
as mesmas oportunidades desde o início da formação do Brasil, poderemos ser levados a pensar que as desiguais posições hierárquicas existentes entre elas devem-se a uma incapacidade inerente aos grupos raciais que estão em desvantagem, como os negros e os indígenas. Dessa forma, o mito da democracia racial atua como um campo fértil para a perpetuação de estereótipos sobre negros, negando o racismo no Brasil, mas, simultaneamente, reforçando as discriminações e as desigualdades raciais, como eu demonstrei nas análises ali que eu fiz do livro didático. Então, aqui, o que eu trago? Eu trago uma imagem de uma pessoa, né? Então, como vocês puderam perceber, é uma imagem de uma pessoa que nós poderíamos ver em um livro didático de língua inglesa, no momento que nós apresentamos e vamos ensinar para os nossos alunos, as nossas alunas, de inglês, no caso aqui é francês, né? De inglês, de história, de geografia, de espanhol, né? Também poderíamos utilizar esse material na biologia, nos estudos de ciências, por exemplo, né? Então, como vocês podem perceber, é um corpo, né? Mas eu até ter 48 anos, eu nunca tinha visto um corpo igual a esse em nenhum livro didático que eu tive contato até 48 anos. E por que será que eu nunca tive contato em ter um livro didático que representasse um corpo humano igual ao meu, em um país que tem 56% da população que é negra, né? Então, é mais uma amostra da questão do mito da democracia racial, né? E daí, eu pergunto para vocês, se vocês que estão participando puderem responder no chat, quantos de vocês tiveram a possibilidade de ver um corpo humano igual a esse, o corpo humano negro, representado nos livros didáticos que vocês tiveram contato até hoje? Então, se vocês puderem dizer se tiveram a boa oportunidade ou se não tiveram. Muito obrigada. E daí, a imagem. O que a imagem tem a dizer sobre o mito da democracia racial? Tem muito a dizer, né? Então, é um mito dizer que as pessoas negras são tratadas da mesma forma que as pessoas brancas. É um mito dizer que o livro didático representa de forma equitativa a população brasileira, né? Então, isso, de fato, não ocorre e não se dá, né? Então, fazendo uma análise geral, já vou para as finalizações, as pessoas, desde muito cedo, aprendem na escola e através dos livros didáticos quem tem privilégio na sociedade e aprendem sobre o racismo estrutural e acabam, após, praticando nas instituições, no momento em que precisam passar por uma seleção de emprego, provas escolares, por uma revista policial, por um julgamento judicial. Essas experiências perpassam os corpos negros e definem suas vidas. Perpassam também os corpos brancos, na medida em que ensina as pessoas brancas que elas são a norma e não possibilita que haja questionamentos, né? Então, é um pouco de refletir sobre a questão do privilégio, da branquitude, né? Do privilégio de ser branco na sociedade brasileira, e precisamos falar e refletir sobre essas questões, né? E daí, atrelando um pouco sobre a questão do letramento racial crítico agora, né? Então, fazer letramento racial crítico é questionar, refletir sobre raça. Essas são ações que podemos fazer cotidianamente nas aulas, questionando os livros didáticos, propor novos materiais didáticos, fazer análise de livros didáticos com os nossos alunos e solicitar que eles e elas produzam materiais didáticos que proponham temas a serem tratados e que sejam de acordo com a realidade deles e delas. Refletir nos cursos de formação de professores sobre análise de desenvolvimento e avaliação de livro didático e proposição de livros didáticos, de materiais didáticos. As pessoas envolvidas passam de consumidores a produtores de materiais didáticos. E nas referências utilizadas no curso de formação de professores, né? Quem são as referências, né? São referenciais que incluem perspectivas de pessoas negras e indígenas? São referenciais que consideram epistemologias produzidas por pessoas negras e indígenas? Então, se vocês refletirem, né, nos cursos nas várias disciplinas que vocês fazem, nos cursos que vocês estão, vocês utilizam de forma equitativa, né, a mesma quantidade de referência bibliográfica
que são de base eurocêntrica, utilizam também que tenham pessoas negras e pessoas indígenas representadas. Os livros de literatura que são lidos como parte da formação de professores. Há autores negros e negras, indígenas. As pessoas que fazem parte dos livros, há protagonistas negros e negras e indígenas? Pois há várias pesquisas que indicam que os referenciais utilizados nos cursos de formação de professores e professoras são eurocêntricos, né? Então, com isso, eu agradeço mais uma vez e finalizo minha fala aqui, né? Então, foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, Érica, né, de estar aqui com vocês. E será um prazer agora escutar o meu querido amigo e colega Gabriel Nascimento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Só respondendo, né, você fez uma pergunta aos participantes, né, no chat, é que todos estão dizendo que nunca tiveram, né, essa experiência de ver o corpo humano negro nos materiais didáticos, certo? Inclusive tem um comentário aqui, até hoje, com a obrigatoriedade da lei 10.639/03, os livros didáticos não conseguem representar negros e negras de forma equitativa. Se você quiser comentar, ou então a gente deixa o comentário para o final, depois da fala do professor Gabriel. Eu acho que é melhor a gente deixar para o final, eu guardo essa questão aí, daí depois eu falo, porque eu acho que é melhor a gente escutar o Gabriel. Tranquilo. Bom, nosso segundo convidado, o professor Gabriel Nascimento, professor da Universidade Federal. Boa tarde, em primeiro lugar. Obrigado, Érica, pelo convite muito efetivo. Toda a Universidade do Estado do Pará, Sim. o convite, a galera do Thinking Outside the Box, também pelo trabalho, pelas lives. Dizer que é muito importante que quando a formação de nossa área promove grandes debates que não necessariamente têm como centro a ideia de língua, isso não faz a gente menos estudiosos de linguística, de estudos linguísticos. Na verdade, thinking outside the box é justamente de pensar, às vezes sair de casa para voltar em casa é uma forma de conhecer a casa. Então, a gente não precisa sair de casa com a casa nas costas para voltar para o lugar da casa. A gente pode sair, às vezes, de verdade, de uma certa zona de conforto. Eu agradeço o convite e agradeço por o convite ser mais uma vez uma conversa com vocês e com Cida, com minha querida Cida, Aparecida de Jesus Ferreira, e dizer que Cida foi o primeiro artigo que na minha formação na área de inglês, no curso de letras, eu li ainda lá na UESC, primeiro artigo sobre democracia, o mito da democracia racial no ensino de inglês, né? E aí depois, mais tarde, eu acabei utilizando esse artigo na minha dissertação de mestrado, que foi sobre identidade e classe social, e estar aqui hoje para debater, falar sobre esse assunto, e com a presença de Cida, é muita honra, né? Eu tinha dito no início que, para mim, é importante a fala de Cida vir antes, porque, como eu sempre digo para ela, eu digo para a Ana Lúcia Silva Souza, eu digo para a Cassandra Muniz, com as quais Nimário, com os quais eu tive a honra de dividir espaços neste ano, né, que foi um ano muito produtivo em termos de conversa, que eu não acho que nós devemos abrir mão de denunciar a nossa maturação intelectual no espaço da academia, sobretudo quando nós não inauguramos nada. E eu tenho muita honra de dizer que meu livro Racismo Linguístico, meu trabalho, ainda não foi publicado na área de linguística aplicada. Olha lá, ela. Sim, mostrando aqui, né? Não inaugura nada na área do campo de estudos linguísticos. Recentemente eu dei uma palestra para a Universidade da Califórnia, lá em Santa Bárbara, e aí mencionando Cassandra, Cida e Ana Lu, que eu mencionei nessa fala, as três como pesquisadoras brasileiras, a se conhecer, etc. E eu dizia isso, eu dizia que estavam
peguei primeiro os estudos, né, sobre ideologias linguísticas nos Estados Unidos, depois os estudos sobre etnografia linguística, sobre sociolinguística educacional, mas eu disse, no meu país eu tenho referência, e essas referências muitas vezes não podem ser referências silenciadas, em termos da gente achar que um dado tema, quando sai das barreiras da academia, ou quando passa a ficar mais comum nas redes sociais, não era tema objeto de muitíssimas pesquisas e orientações no nosso campo, pelos nossos colegas negros e negras, pelos mais velhos. E aí, Cida deu conta, como sempre, ela faz isso, pelo menos eu leio desde 2015 para cá, ela faz sempre uma boa sistematização desses pesquisadores, já reuniu muitos deles em vários livros no Brasil, pesquisadores estreantes, pesquisadores com dissertações depositadas. Eu próprio já tive a oportunidade de ter trabalho em um livro organizado por Cida, mas eu queria falar, bom, estou falando de Cida longamente aqui no início, porque eu queria falar que depois desse artigo de Cida, foi quando eu fui, esse artigo de 2014, que a Érica falou aqui, foi quando eu estava nos meus estudos de pós-graduação e quando eu fui me debruçar, digamos assim, para pensar essa relação entre o mito da democracia racial e o campo do ensino de línguas. E eu estou preparando, e tudo que eu vou falar hoje aqui é baseado num livro que eu quero muito, inclusive, que Cida prefacie no momento mais exato, que eu acabar ele, porque eu não acabei, que se chama Os Significados do Racismo Linguístico no Ensino de Línguas. E esse livro, na verdade, o significado do racismo linguístico no ensino de línguas, é onde eu realmente volto os olhares para pensar como o racismo linguístico acontece no ensino de línguas, né? Mas antes disso, eu vou voltar, então, para a gente se debruçar sobre as origens do mito da democracia racial no Brasil. E não dá para voltar para se debruçar, digamos assim, sobre o mito, né, da democracia racial no Brasil, sem a gente pensar como aconteceu o fim da escravidão negreira no Brasil, né? E desse racismo que muita gente no mundo moderno hoje, no mundo afro-americano, na diáspora afro-americana e africana no mundo moderno, tem chamado de racismo antinegro. Esse fim da escravidão negreira no Brasil, ele é objeto de muitíssimos estudos. Então, eu também estou falando aqui desses muitíssimos estudos, entre os quais eu destaco, pelo menos, o trabalho da professora Célia Maria Marinho de Azevedo. Célia Maria Marinho de Azevedo é um exemplo muito importante. Célia Maria Marinho de Azevedo é um exemplo muito importante porque ela escreveu um livro chamado Onda Negra Medo Branco, Negro na Mente das Elites do século XIX. Sugiro que todo mundo anote esse livro para ler. E o outro trabalho que é muito fundamental se chama Rebeliões da Senzala, que tem até ali me olhando, que é de Clóvis Moura. Esses dois trabalhos historiográficos, eles vão dar conta de investigar e trazer através de documentos, ideias, coisas que muitas vezes são negligenciados nos estudos da sociologia moderna brasileira. Eu, na verdade, estou compartilhando aqui com vocês, porque eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco que tem a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje nesse bate-papo. Mas deixa eu só pegar uma imagem aqui justamente para falar da área de inglês. Na verdade, então, é o seguinte. Então, o que a gente tem? A gente tem um ensino de língua inglesa no Brasil que é permeado desses mitos fundacionais, mas que muitas vezes nós não refletimos a sua relação com esse fim do processo escravocrata. E a nossa área de línguas, da área de linguística, né, a própria área de linguística aplicada, são permeadas de uma visão sociológica que vem desses estudos sociológicos brasileiros, desde Sérgio Buarque de Holanda Ferreira, até Gilberto Freire, passando por Darcy Ribeiro, Raimundo Faoro, enfim, uma série de
de Caio Prado Júnior, uma série de pesquisadores, né, que sempre tiveram uma visão no século XX sobre a história brasileira, muitas vezes advogando sobre processos do que é ser brasileiro, da identidade do que é ser brasileiro, sem muitas vezes incluir os povos negros que resistiram à escravidão. E por que eu disse que a gente tem que, ao pensar o tal mito da democracia racial, temos que voltar à abolição da escravatura? Porque também nesse processo de abolição da escravatura, a formatação do pensamento de muitos desses intelectuais brasileiros, ela se forja com abolicionistas que muitas vezes eram profundamente racialistas. A gente pode chamar de abolicionistas, sei lá, Joaquim Nabuco, ou mesmo nosso querido abolicionistas negros e negras, inclusive de pensamentos divergentes entre si. Mas a gente não pode se perder de pensar que no início do século XIX havia estudiosos que faziam seus estudos de pesquisa, graduação e escreviam e publicavam na Europa, pensando o Brasil. E hoje não se recupera o que muitos desses intelectuais escreveram, mas Célia Maria Marinho de Azevedo, nessa tese de doutorado dela que virou livro, ela vai recuperar. Ela vai recuperar, por exemplo, que muitos deles estavam em pleno pensamento de como substituir essa população negro-mestiça brasileira, a população de pretos e pardos, como já se definia em pleno século XIX. Portanto, o que esses intelectuais, que são a moda, digamos assim, na linguística e no pensamento social brasileiro, vão trazer, sobretudo a partir da década de 30, vamos lembrar que esses dois dos principais livros que vão embasar esse pensamento são o livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que é um dos livros mais completos de pensamento da situação sociológica brasileira até então, construída por Gilberto Freire, com alguns mitos também, algumas coisas não são provadas que nós vamos debater aqui. E o outro é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Pois bem, a linguística não passa ao largo disso, porque, embora seja um campo que é muito mais tardiamente fundado, ela surgiu como um campo para se posicionar sobre alguns desses pensamentos que também estão localizados na década de 30, quando, por exemplo, o governo Vargas estabelece ali uma espécie de identidade nacional. É também a década de 30 que vai institucionalizar o mito da democracia racial no Brasil. Vargas foi um presidente muito contraditório, porque ao mesmo tempo que ele estava estabelecendo todo o marco do Estado brasileiro em termos de leis trabalhistas, claro que com apoio de uma grande mobilização social, ao mesmo tempo que ele estava estabelecendo essa identidade, criando, lá em plena década de 30, duas das grandes reformas educacionais da história do Brasil, que são a reforma Francisco de Campos e Gustavo Capanema, ele também estava criando os artefatos negroides e estabelecendo eles como parte da cultura brasileira, como uma espécie de incorporação desses itens numa tentativa de democracia racial. Então, nós precisamos entender esses movimentos, porque é nesse momento também que estão escrevendo Gilberto Freire e Sérgio Buarque, e é nesse momento que surge a nomenclatura gramatical brasileira, baseada na língua do colonizador. E é contra esse momento, e vamos lembrar que nesse momento que se aperfeiçoam trabalhos de gente como Napoleão Mendes de Almeida escrevendo gramática. E nesse momento, também não por acaso, que as línguas estrangeiras passam a fazer parte de uma chamada agenda básica educacional que muita gente comemora sem fazer reflexão do papel dessas línguas estrangeiras para esse projeto nacional. E aí, nós estabelecemos nosso perfeito vínculo aqui. Se nós estamos falando do final da abolição da escravatura, o que se nega a partir da década de 40, quando se começa a escrever esses tratados do final da escravidão, é que, na verdade, as elites do século XIX passaram a criar vários mitos sobre os povos escravizados. O primeiro grande mito, como Clóvis Moura destaca, é que a escravidão é algo irracional, enquanto o trabalho livre é algo racional. Por que essa visão é problemática e racista? Porque quando a gente pensa a escravidão como irracional,
a gente pensa que, na verdade, foi um incidente, ou então um desvio na história dos povos brancos no mundo ocidental, da branquitude europeia, à escravidão. A escravidão foi algo que passou ao largo disso. Quando, na verdade, a escravidão é o que sustenta, é o grande sustentáculo do projeto de modernização da passagem de um antigo regime para um regime novo de modernidade, de mundo moderno. Ou seja, ao passo que a Europa se modernizava e passava de um período do absolutismo, do antigo regime, para os chamados Estados modernos, como conhecemos hoje, era preciso fazer a transferência de um modelo para o mundo colonial. Daí porque isso acontece, primeiramente, no caso de Portugal, na Ilha da Madeira, como um grande laboratório, e depois essa escravização, como bem mostraram vários linguistas, como Sinclair McCone e próprio Alastair Pennycook, depois com o próprio multilinguismo, Silvio Canagarajá também, com o próprio multilinguismo do mundo africano, esses colonizadores vão se aproveitar do multilinguismo para tentar causar tensões de divisões raciais no mundo africano. E o mundo africano, eu me refiro a uma série de multietnias, multilínguas, nem sempre convergentes, de troncos diferentes. A escravização, ela é uma coisa bizarra, porque é a escravização no mundo moderno, eu estou falando. No mundo antigo havia escravidão, inclusive no continente africano, inclusive no continente europeu. Mas eram escravidões de guerra, com produtos de guerra que não tinham a ver com o comércio, com a vocação de um comércio para criar um outro mundo fora dali. Ou seja, não existia a exigência de explorar cada vez mais aquele mundo, aquela organização, ao ponto de enriquecer um mundo fora dali. Então, a Europa, que não teve nenhum processo de escravidão dentro do continente europeu nesse período moderno, né? Ou seja, o período antigo, você teve vários exemplos, como, inclusive, os povos eslavos, né? Na Grécia, você teve exemplos, mas no mundo moderno, a grande passagem para o mundo moderno elimina, como bem lembra Foucault, em vários trabalhos, vários dos tratados da Idade Média, portanto, passam a trazer um Estado que figura sobre a ordem de uma dada racionalidade. Razão pela qual a escravidão é plenamente racional, porque ela é feita de propósito para enriquecer um mundo que é um mundo branco, os brancos no mundo escravo que comandam, e, portanto, um mundo que é construído em plena racionalidade. Em que isso impacta o processo abolicionista? Impacta que no processo abolicionista, para se desresponsabilizar sobre a tragédia que causou no mundo afro-americano, temendo que o Brasil, que era o país com mais concentração negro-mestiça do mundo ocidental, do hemisfério sul, fizesse algo muito parecido com o que aconteceu anos antes, décadas antes, lá no Haiti, né? Não sei se vocês já ouviram falar da famosa Revolução do Haiti. Se não ouviram falar, é preciso que vocês ouçam falar, estudem. Então, a Revolução Haitiana aconteceu antes e ela impactou profundamente a abolição da escravatura no Brasil, porque foi um momento onde os escravizados se rebelaram, tomaram o poder, mataram todo mundo, é isso aí, mataram todo mundo, fizeram um banho de sangue e chegaram ao poder para construir uma nação livre, soberana dos povos escravizados em plena América. E esse medo, no momento que isso aconteceu no Haiti, ele repercutiu no Brasil mais rápido, porque eles sabiam que o Brasil já tinha tido movimentos parecidos que já tinham repercutido. Por exemplo, em 1789, isso sim, em 1789, pouco tempo depois da Revolução Francesa, e aí ali no meio também da Revolução dos Estados Unidos, aqui em Ilhéus, no sul da Bahia, povos escravizados malês sequestraram uma fazenda e fizeram todo mundo refém e mandaram uma série de reivindicações para o rei de Portugal, escritas em português. Isso é um fato poucas vezes mencionado na história da linguística brasileira. O fato de que o que nós estamos chamando de letramento, e que Ana Lúcia Silva Souza chama no trabalho dela desde 2011 de letramento de reexistência,
provavelmente é algo que sempre surgiu nessa negociação com a língua do branco. Então, eles temiam que isso acontecesse. Então, na verdade, quando eu leio por aí que o processo de abolição da escravatura tem uma matéria assim, mais ou menos assim, bem restritiva, era para impedir a reforma agrária, traz o debate de classe social, que foi objeto do meu mestrado, mas esquece do debate que é mais importante, que a Revolução Haitiana foi o grande gatilho para essa série de discussões. E assim, para encurtar, nós vamos ter uma série de pesquisadores que vão formatar outras grandes ideias. Primeiro, que a escravidão aconteceu no Brasil com pessoas negras, porque a África era um lugar selvagem e bárbaro. E aquilo justificava, por exemplo, que os modos de produção do continente africano não eram modernos e que, portanto, esses povos não poderiam ser aproveitados no mundo moderno brasileiro no trabalho livre. E outro grande apêndice disso é a visão escravocrata, que essa visão conservadora vai se bater com a visão escravocrata, que obviamente precisava de indenização do Estado, e aí entra essa figura da reforma agrária, uma série dessas discussões. Para chegar à visão, então, de democracia racial, nós não podemos chegar sem obras clássicas que todo mundo, nesse ponto de vista, tem que ler. Por exemplo, Os Sertões, de Euclides da Cunha, fala de um sertão que é o projeto racial que o Brasil deve adotar. É o lugar que lima dos povos do sertão, que outrora foram advindos de comunidades referenciadas com traços fenotípicos negros, por isso é tão importante termos cotas que avaliem o traço fenotípico, porque o racismo age por traços fenotípicos que vão, sobretudo, com maior força na cor da pele e depois para outros traços, vão ser avaliados por esse autor. Né? Ele vai falar que aquela ali é uma grande experiência racial. Outros autores também são importantes. Então, um trabalho que reúne tudo isso é o trabalho rediscutindo a mestiçagem de Kabengele Munanga. E aí, vamos falar exatamente quando essa história de mito da democracia racial tomou o Brasil com uma força, com um pensamento muito grande. Eu falei de 2 autores brasileiros, mas eu quero dizer que a academia brasileira sempre está sintonizada com a maneira dependente, neocolonizada, com o que tem sido dito lá fora, sobretudo nos Estados Unidos. Nessa época começam as grandes excursões para a América Latina, seja pelo o Summer Linguistics Institute, que é, na verdade, algo representado hoje por um pensamento missionário que veio para as Américas tentar evangelizar, ensinar o evangelho para os povos indígenas, e a língua era uma forma de padronização disso, ou seja, também por estudiosos que vinham estudar esse projeto racial no Brasil. Por exemplo, os estudiosos supostamente avançados e progressistas americanos, como Thomas Skidmore e outros estudiosos, vieram para o Brasil e passaram a ver que no Brasil havia uma coisa interessante, diferente dos Estados Unidos, onde perduravam leis que traziam separação rígida entre pessoas negras e brancas. O Brasil havia uma mistura, um blend, uma coisa assim, uma mistura. E esses pesquisadores acabaram cunhando, eles sim, essa ideia internacionalmente aceita, que passou a ser aceita durante muito tempo, que inclusive vai com muita força para o continente africano, na obra de Jorge Amado, que é uma obra perigosíssima. Jorge Amado é daqui de Ilhéus, porque é uma obra que vai trazer, estender essa visão de democracia racial para o mundo, sendo traduzida, sendo uma grande experiência. Então, há uma vigência muito forte, mas onde é que a linguística necessariamente entra nisso? Aí eu queria discutir com vocês, acompanhando o trabalho de Cida, na linguística aplicada crítica, sobre letramento racial crítico, sobre narrativas autobiográficas, que é uma coisa que eu também faço no meu trabalho de doutorado, o momento exato do que eu tenho chamei agora num artigo que eu publiquei recentemente, da diferença entre o racialismo e o culturalismo racialista. Eu acho que a linguística, o nosso campo de ensino de línguas, ele está muito dentro de um campo que eu chamo de culturalismo racialista.
O culturalismo racialista é aquele que ele, no inglês, tem sido chamado de color blindness, ou espécie de post-racial world, ou seja, uma espécie de mundo pós-racial, de uma visão do branco que, depois de todo esse processo de democracia racial, ele passa a dizer que ele não é racista e que ele não vê diferença de cor. O Brasil é um país muito laboratório disso. E se a prova de um dos mitos da democracia racial. Gustavo Turra e Venturi publicaram em 95 um famoso livro sobre democracia racial, onde expunham uma pesquisa muito interessante, que eu recupero os dados da minha tese, mas agora não lembro ao certo, mas parece que assim, 86% das pessoas disseram que havia racismo no Brasil, e 95% disseram que não são racistas. E aí isso leva o professor Kabengele e eles próprios, né, em artigos subsequentes, a dizer que o racismo no Brasil é uma experiência de crime perfeito. E é muito maravilhoso quando se cunha, sobretudo eu gosto de divulgar o professor Kabengele, de crime perfeito, porque isso explica o chamado racismo cordial no Brasil. Né? O mito da democracia racial, na verdade, é um mito que produz o chamado racismo cordial, que é o racismo que Thomas Skidmore e outros pesquisadores levaram para o mundo, que é o seguinte: se produz os negros diferentemente, afastando-os de suas origens através da memória, através da usurpação de suas linguagens e produção de uma outra forma de ser, inclusive na língua, como é o caso do português brasileiro, que na verdade, tem várias versões de estudos que mostram coisas distintas, desde os arquétipos do português caipira, que é necessariamente afro-brasileiro, até o português falado no interior do Brasil, trazendo a imagem de que o português brasileiro não tem referências brancas em sua origem, como se preconiza. Mas a linguística continua girando em torno da ideia de se chama isso de português ou não. Ou seja, existe um afã do que eu chamo de culturalismo racialista, que é para dizer o seguinte: o racialismo, essa velha teoria que vingou no século XIX, que Anthony Appiah, intelectual africano, traz em seu trabalho, serve para preconizar um trabalho cientificista sobre o corpo, mostrando que os negros são inferiores aos brancos do ponto de vista de suas formações. Já o culturalismo racialista, ele está querendo apagar essa história sem falar nisso. Então, a linguística, como ciência, ela surge no país, no Brasil, ela vai surgir, a linguística brasileira, num país de maioria negro-mestiça, onde ela vai ignorar profundamente que, ao lado da Universidade de São Paulo, da Federal do Rio de Janeiro, da Estadual de Santa Cruz, da Estadual de Ponta Grossa, da Federal do Paraná, ou da Estadual do Pará, existem comunidades de maioria negro-mestiça, onde, com o caso do Pará, você tem um potencial ainda gigante de pessoas afro-ameríndias ou ameríndias, ou enfim, etc. Então, essas ciências, elas até vão se debruçar, os subcampos da linguística, sobre análise linguística para além da estrutura e teorização do que convencionalmente vem sendo chamado de linguística geral. Mas elas nunca vão atribuir nomes a essas pessoas. Ora, com medo de dizer que possam ser chamadas de racialistas, ora, porque, de fato, elas são herdeiros dos racialistas de sempre. Então, o mito da democracia racial está inculcado na mente das pessoas quando elas não falam sobre o racismo diretamente e das implicações disso nas falas das pessoas. Porque ainda tem um outro ponto que somente o Estatuto da Igualdade Racial veio desmanchar a era Vargas, mas, na verdade, ainda não compreensível por todos nós, sobretudo no nosso campus, que é a diferença entre discriminação e racismo, discriminação racial e racismo. Onde, por exemplo, obviamente, a maioria dos nossos colegas vai entender racismo somente como discriminação racial, quando se chama alguém de macaco. Quando o racismo, chamado racismo cordial, permeia as relações desde o momento em que você tem um evento da área de língua inglesa, com a presença majoritária
de colegas brancos que não se questionam porque estão entre pessoas majoritariamente brancas num país majoritariamente negro mestiço. Se isso, a gente pode levar isso para qualquer patamar. Isso é uma coisa que não deveria fazer nenhum sentido em um país como o Brasil. Eu estou falando como se fala com um monte de retardado, porque às vezes, para me convencer de uma coisa, eu falo desse jeito. Porque eu quero, na verdade, não pregar o sofisma da linguística tradicional, de que, independente desses aí, nós os representamos, para dizer que o fato aqui não está no campo da representação. O fato aqui está no campo da redistribuição. Porque, senão, bastaria a gente ter um vereador em São Paulo, um presidente da Fundação Palmares, preto ou preta, para a população, ou presidente preto ou preta, ou um presidente do Supremo Tribunal Federal, como já tivemos, preto ou preta, para a população preta brasileira se sentir só representada. Mas o que nós temos aqui é a entrada em programas de pós-graduação de pessoas brancas ou branco-mestiças. A negativa da entrada dessas pessoas pelo critério de línguas estrangeiras. Como se, num passe de mágica, todos nós só lêssemos bibliografias em inglês. E a gente está falando de áreas, muitas vezes, que só leem mesmo em português, né, gente? A literatura, várias áreas. Eu não estou julgando, dizendo que é horrível, pelo contrário. Tem uma boa produção acadêmica, de qualidade, que o Brasil faz de literatura e que o mundo não se interessa, não porque nós não falamos inglês, porque o mundo não está interessado no que se passa no sul global. Isso Milton Santos já trazia muito bem no trabalho de geografia crítica dele, um dos grandes intelectuais pretos brasileiros de toda a história, e aqui contemporâneo, baiano, e aqui, obviamente, um pesquisador que precisa também ser mais explorado. Então, eu queria trazer agora alguns aspectos para a gente analisar como, em complementariedade ao trabalho de Cida, esses trabalhos da área de linguística caminham. Um deles, que eu acondiciono nesse trabalho que eu estou escrevendo, é o chamado monolinguismo dos brancos. A própria branquitude se constrói na linguística brasileira sem nenhum interesse sobre se debruçar sobre o diferente. Por isso ela cria, e aí isso vai, obviamente, todas as áreas das ciências sociais, reluzir nos documentos oficiais, quando você tem ali um processo de como formar professores e os conteúdos principais, os chamados conteúdos alternativos. Eu sempre esqueço do termo que está lá nos PCNs, faz muito tempo que eu não leio mais os PCNs, que não pego os PCNs, tem um termo lá. E aí, obviamente, isso traz esse branco monolingüe, porque o monolinguismo do branco na modernidade é relativizado por sua consciência de que ele pode sim tratar de tudo e de todos. Enquanto no continente africano, muitas vezes a palavra Europa só veio ser produzida na modernidade, no continente europeu e na diáspora com os brancos, eles podem falar de tudo e de todos, sem que necessariamente aquilo produza alguma mudança. Então, esse mito é interessante. E o que eu queria apresentar para vocês de muito interessante, de como ele atua, que eu disse que eu fiz o compartilhamento de tela, mas eu fechei sem querer aqui. Agora sim, está compartilhando. Eu tirei uma parte desse trabalho que eu estou escrevendo, que foi uma live de 2 professores negros de língua inglesa no Instagram, que foi 2 professores que ensinam o inglês de professor de inglês, né? O inglês, vocês devem saber o que é inglês de professor de inglês, é aquele inglês que a gente ensina para os nossos alunos, supostamente, e muitas vezes esses professores não são o nível que a militância antirracista preconiza, mas eles são dos professores negros de inglês. E eu passei a acompanhar os 2, que é Teacher Well e o IBF Academy. E eu passei a acompanhar os 2 no
no YouTube e Instagram. E aí eu menciono que durante uma apresentação em que o professor Will, que é norte-americano, estava sendo entrevistado pelo outro colega, professor de inglês, ele foi perguntado por alguém qual é a sua especialização. E eu achei bem interessante e eu provoquei lá. E ele que me acompanha também no Instagram até comentou, eu acho muito estranho que o Brasil seja um paraíso de professores de língua inglesa brancos estrangeiros. Né? É um paraíso. E esse paraíso de professores brancos estrangeiros, ele é acompanhado no Brasil com coisas bizarras. Né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês desse caso, deixa eu só compartilhar a tela de novo, é um famoso professor que analisa sotaques de brasileiros falando inglês. Deixa eu ver se eu coloco inglês de famosos aqui. Vocês estão acompanhando meu YouTube. Eu quero colocar inglês de famosos brasileiros. Esse menino americano que aprendeu português nos Estados Unidos, ele analisa inglês de famosos, e ele já foi em programas de TV, e, por exemplo, eu não conheço a formação dele, mas eu estou escrevendo um trabalho sobre isso justamente para questionar isso. Né? Por que esse professor do Small Advantages não é questionado e o professor Will, que estava sendo entrevistado, é questionado por uma estrutura do branco que enxerga que para se ocupar esse espaço, você, de falar uma língua estrangeira, mesmo sendo estrangeiro, você precisa ser o branco. Então, a estudiosa americana Geneva Smitherman já fala isso, mas nós precisamos refletir como essa estrutura perdura no nosso campo. Ou seja, o nosso campo é um lugar de produção natural daquilo, dentro da brancura do nosso campo, que é o que Cida vem chamando a atenção quando ela fala de racialização do nosso campo, daquilo que Alberto Guerreiro Ramos chamou de negro-tema, que muitas vezes não precisa falar do negro. Para falar de desigualdade no Brasil, a sociolinguística brasileira vem tratando há mais de 40 anos, muitas vezes sem se debruçar sobre a produção do chamado racismo na vida real dos negros brasileiros. E aí eu chamo a atenção disso para dizer quais são os evidentes contatos que isso tem com o sistema escravocrata. A gente persiste com uma academia numa área, como a área de língua inglesa, como a Érica comentou no início, profundamente branqueada, num país de maioria negra multilingüe. Esse país de maioria negra não aprende inglês e não vem para a universidade por quê? O que tem a ver com a nossa forma de ensinar inglês nesse país? O que tem a ver com as formas de dizer para esse estudante que, na verdade, essa língua só se aprende nos cursos privados de idioma, cujo mercado foi expandido racialmente durante a ditadura militar, ao passo que se deixava de ensinar a língua estrangeira na escola pública estadual, e que não tem avaliação, e eu quero muito escrever com Cida sobre isso, né? Em algum momento, talvez esse próprio texto que eu esteja produzindo sobre esses dois professores, em algum momento a gente tem que falar sobre isso. Essas escolas privadas de idioma não são avaliadas. Por que nossos colegas, professores universitários da área de inglês, que trabalham com avaliação, se debruçam tanto sobre a escola pública, que realmente pode ter muitos vieses de precarização, e não falam nada de cursos de aplicação de línguas, que muitas vezes não tem avaliação de ninguém e continuam no mito. Então, a ciência precisa ser militante. Eu sou servidor público federal de carreira. Tudo bem que amanhã eu posso perder meu emprego por uma força do Estado que seja de perseguição e de exceção permanente, como lembra de George Agamben. Mas, como pensa Frantz Fanon, eu vivo numa zona do não ser, mesmo no serviço público. Nesse espaço, eu preciso pensar fronteiriçamente nessa zona do não ser, que é, na verdade, uma zona de desumanidade,
para pensar essas escolas. Elas são avaliadas por quem? O fato delas serem escolas concebidas com toda a qualidade, muitas vezes, como os lugares de aprendizado natural de língua inglesa, tem a ver com as populações brancas que frequentam essa escola, como eu mostro na minha tese de doutorado. Como eu não provo, mas eu dialogo, eu comento na minha tese de doutorado. Ou seja, precisamos refletir se a estrutura da nossa pesquisa sobre a escola pública quer ajudar a escola pública no aprendizado de língua inglesa, ou às vezes quer desconstruir a escola pública como espaço onde se pode aprender coisas. E eu quero destacar, para finalizar, que nós, portanto, estamos imbuídos dessa tarefa pluriepistêmica, que é olhar para dentro do que a gente faz e olhar o nosso fazer, que está cheio de racismo cordial, racismo recreativo, ou seja, o racismo que praticamos e que matamos, e de que forma nós estamos concatenados com uma visão de extermínio de povos negros no Brasil, como esse extermínio policial que nós presenciamos, né? Ou seja, de que maneira esse racismo cordial não pode, e aí eu chamo a atenção porque agora tem sido muito comum essa visão de falar de racismo estrutural no Brasil, de necropolítica, né? Aproveitando até o ensaio necropolítica que está aqui do meu lado, falarmos de necropolítica dissociando a necropolítica do mundo real. O mundo real é um mundo que ser homem e preto no Brasil é o mesmo que está fadado à morte. Isso não é nenhuma ficção. Isso é um mundo real. E o mundo real é um mundo onde nós podemos estar até entusiasmados com a cultura desses povos que chegaram no Brasil sequestrados e que puderam fazer, como lembra Henry Louis Gates Jr., como eu destaquei recentemente num texto, que editaram o sistema de significação do mundo racial e puderam inculcar, como lembra também Paul Gilroy, uma nova significação a esse mundo. Portanto, uma significação que tem a ver com pensar geopoliticamente a própria significação na língua, como eu estou mostrando para vocês agora, em que, ao contrário de ter um sistema de significação em que negro seja visto como significante, conceito e imagem acústica, você vai ter o conceito como uma figura retórica, muitas vezes de luta, por exemplo, os quilombos, os movimentos pró-independência, etc. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje essa reflexão sociopolítica tem a ver com o corpo da pessoa branca que está na linguística, que necessariamente não vai ser extirpada como na Revolução Haitiana. Isso porque esse estado permanente de exceção dizimou um certo pensamento revolucionário dos povos racializados e impuseram as figuras das democracias ocidentais que estão em plena ruína. Razão também pela qual os povos brancos deveriam ter um pouco de medo, porque esse medo branco que eles criaram dos povos negros depois da Revolução Haitiana, de alguma forma, criou a nossa abolição da escravatura. Uma nova abolição seria necessária, porque quando nós enxergamos o tráfico e as forças paramilitares, e o norte do Brasil é um bom exemplo para pensar isso, nós estamos falando de revoltas mais ou menos inconscientes no imaginário coletivo de populações a quem foram negados os direitos essenciais desde sempre, que passam a perder o sentido inicial, inclusive da revolução quilombola que o Brasil teve anteriormente, mas passam a ter o mesmo sentimento de violência. E essa violência do racializado, ela não pode ser comparada à violência do colonizador, mas é violência. Mas ela também não pode, sob nenhuma perspectiva, como lembra o próprio Achille Mbembe, ser romantizada. Porque senão nós criamos monstros romantizados, a exemplo de Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Ou seja, a gente cria monstros que são visões sobre os corpos negros que só servem
servem para uma direita messiânica vir ao poder e ela, aclamada pelos brancos de esquerda ou de direita, porque os brancos de esquerda também constroem essa pertença ao não falarem sobre racismo, a não tocarem na visão sobre racismo. E aí essa direita messiânica vem justamente para produzir uma grande passagem contra ela com esse medo e de terror, trazendo mais terror para comunidades não brancas, sobretudo comunidades pretas e o jovem preto brasileiro. Então, o que estamos falando aqui? A linguística tem muito a se preocupar. Para terminar mesmo, nós estamos comemorando vida dos nossos poucos sobreviventes, mas nós estamos chorando muito mais gente morta, seja pela Covid, ou seja pela violência policial em favelas do Rio de Janeiro, da Bahia, e por uma coisa que muita gente não tem denunciado, a violência policial no interior do Brasil, que é uma violência policial paramilitar de agentes públicos que têm feito limpa em corpos pretos, corpos negroides no interior do Brasil. A linguística tem perdido essas vozes, a linguística tem perdido a possibilidade de que falas muito mais acertadas do que a minha pudessem existir nesse campus. A minha fala limitada, profundamente limitada a meu tempo e espaço nesse momento, entrega a vocês uma oportunidade de reflexão. O branco vai continuar existindo nesse espaço porque construiu uma branquitude assassina que vai continuar existindo a partir desse espaço. Mas o branco vai ser responsável por uma guinada de terror que também vai continuar existindo se nós não fizermos essa reflexão no nosso campo que é o campo dos estudos linguísticos. Agradeço profundamente essa oportunidade de debate e vamos ao debate. Desculpem se eu me alonguei demais. Perfeito. Muito obrigada, professor, pelas suas contribuições extremamente necessárias. Inclusive, enquanto você falava, lembrei do que você publicou no Twitter, né, sobre a CAPES, né, a agência que regulamenta a pós-graduação no Brasil, está mudando seu sistema de avaliação. Agora, se você não publicar em inglês, seu texto, né, não vale. Se você puder falar sobre isso depois, deixa aqui também esse gancho. Muito obrigada por todas as suas contribuições. Bom, eu vou voltar, então, né, para as perguntas. Aquela primeira pergunta que foi feita pela professora Aparecida, sobre a questão dos corpos negros nos livros didáticos. Nós tivemos aqui 5 ou 6 participantes que disseram que não, né, não viram, né, pessoas negras nos materiais com os quais tiveram contato. E uma das participantes comentou o seguinte: até hoje, com a obrigatoriedade da Lei 10.639/03, os livros didáticos não conseguem representar negros e negras de forma equitativa. Eu gostaria de pedir aos participantes, a professora Aparecida, enfim, para comentarem, né, sobre essas respostas dos estudos dos alunos. Eu gostaria, antes de comentar, de dizer que delícia de escutar, Gabriel. A fala, né? Excelente articulação, fantástica retomada histórica, né? Uma reflexão que nos chacoalha muito, né? Então, parabéns. Então, a fala, a pergunta que ela traz, né? Desde que a lei, né, a lei já tem a lei 10.639 desde 2003, né? No entanto, a mesma ainda não consegue fazer com que pessoas negras e negros estejam representados de forma equitativa, né? A gente não pode esquecer que nós estamos em um país que, né, nós temos que pensar quem são as pessoas que escrevem o livro didático. Isso estava bem marcado aí, né, nas reflexões que o Gabriel trouxe também, né? Quem são as pessoas que escrevem livro didático, né? As pessoas de língua inglesa que escrevem livro didático são pessoas brancas, né? As pessoas negras não estão escrevendo livros didáticos. E, ao mesmo tempo que tem as pessoas brancas que estão escrevendo livros didáticos, elas também não se preocupam em ir atrás e saber um pouco mais, fazer uma reflexão histórica e tentar entender
ou ir fazer um curso de sociologia ou qualquer outra coisa, de uma leitura um pouco mais profunda, para pegar e entender um pouco mais do contexto brasileiro e para entender, inclusive, a Lei 10.639, o que a lei realmente fala, né? Alguns livros até citam a Lei 10.639. Agora, há uma citação, mas não que as pessoas se debruçaram para entender o que isso significa e qual seria o impacto do uso, de fato, da lei para a sociedade brasileira, né? Então, quando a gente vê a Lei 10.639, ela continua tendo impacto e bastante pesquisas na área, porque nós temos muitos professores negros e negras, né, fazendo um trabalho assim muito, né, grande, para que, através de dos vários NEARs, núcleos de estudos afro-brasileiros que nós temos no Brasil, que hoje já passa de 150 nas universidades estaduais, nas universidades federais e algumas universidades privadas também, e que no seu grande contingente o envolvimento é de pesquisadores negros e negras. Nós temos, sim, pesquisadores brancos envolvidos, comprometidos, trabalhando junto, né? Mas precisamos de muito mais pessoas, né? Muito mais pessoas, considerando que o racismo não foi inventado por nós, negros e negras, né? Então, nós precisamos de mais pessoas brancas aí na lida também para possibilitar que a gente vença essa questão, né? E daí, quem é que escreve o livro didático? Quem escolhe o livro didático nas escolas? Né? Porque tem uma outra questão. As editoras, quando elas fazem os livros didáticos, é um mercado milionário, muito dinheiro envolvido. As editoras fazem avaliação, fazem um piloto desses materiais, fazem um experimento desses materiais com professores, para saber o que os professores querem. E os professores sabem muito bem o que eles querem. Eles não querem ver preto e preta nos livros didáticos, eles querem ver outras pessoas, não querem ver pessoas negras dentro do livro didático, né? Porque não é essa a percepção que eles têm de como é que um livro didático deveria ser, né? Isso tem tudo a ver com as questões de qual é a representação que as pessoas têm do que é ser negro e negra no contexto brasileiro, né? Aí, além disso, quem é que publica os livros didáticos, né? São editoras milionárias, né? E que também, né, que ganham muito dinheiro através dos editais e que também não estão interessadas, né? Então, tem que vir essa pressão, esse interesse, tem que vir pelos próprios professores que fazem as escolhas dos livros didáticos. Então, aí que entra a razão um pouco da questão da formação de professores, né, de forma crítica. Por quê? Porque esses professores, aí sim, no momento da escolha desses materiais, vão fazer pressão para que aquela representatividade que eu mostrei dentro daquele gráfico, né, daquela tabela, né, seja de fato equitativa, né, e não seja, e não que as pessoas negras, pretas e pardas, né, que são maioria, sejam minorizadas dentro do material didático, né? Que, na realidade, não são minorias, né? Elas são minorizadas, né? Por conta de um sistema racista que a gente tem na sociedade brasileira e que as pessoas se dispõem muito pouco a discutir isso francamente, né? De tentar entender, de discutir, de tentar refletir quais são as causas e como é que nós poderíamos avançar nessa discussão. Então, as discussões geralmente são muito mais perfumaria, nesse mês de novembro, agora que, né, que tem a questão da consciência negra. Então, quem trabalha com pesquisas relacionadas às questões raciais, né, o Gabriel sabe disso, né, Gabriel? Quantos convites você está recebendo? Quantos convites, né? Então, a gente sabe disso, né? Mas não é só no mês de novembro, né? A questão é o tempo inteiro, né? E que tem que estar presente também, né? Nos currículos de formação de professores. Cada um tem que ter a coragem de olhar os currículos de formação de professores e ver quais as referências, quais as ementas, né? O que está sendo utilizado. Os alunos têm que se rebelar e falar, não, nós não queremos ler mais só autores e autoras que são brancos eurocêntricos, nós queremos ver outros autores que têm a ver com a nossa realidade do contexto brasileiro, né? Então, a gente precisa fazer essa moção, essa mobilização, né? Então, eu acho que é isso, né? Perfeito. Professor Gabriel, você quer complementar? Fala da professora Aparecida. Eu, na verdade, não quero complementar, não, mas só quero dizer que eu, por sorte, eu comecei voltou o calendário e eu estava muito envergonhado de negar o convite das pessoas para falar em eventos em novembro. Mesmo assim, eu pude negar poucos.
porque tem esses mitos acadêmicos, né? E aí eu concordo plenamente com o Cida, foi muito bom, mas novembro novembro é um momento de luta. Mas, em primeiro lugar, as pessoas brancas podem falar sobre branquitude em novembro. Seria muito bom que elas falassem sobre como o Brasil não tem sequer, como lembra Lourenço Cardoso, que é estudioso de branquitude aqui da Universidade da Lusofonia da Integração Afro-Brasileira, autor do livro Branquitude. O Brasil não tem sequer o estudo de branquitude crítica ainda solidificado, né? Então, assim, precisa ter, porque o branco precisa ler se lendo, ler o corpo dele. Acho que é isso mesmo, Cida. Certo. Bom, vou passar para uma outra pergunta e vocês também decidem quem responde primeiro, enfim. A professora Rita Bentes pergunta: quais possibilidades de resistência podemos criar pela educação crítica a este projeto que mantém o mito da democracia racial? O que? Crítica? O que? Crítica, desculpa. Vou ler novamente. Agora... Você está vendo? Quais possibilidades de resistência podemos criar pela educação crítica a este projeto que mantém o mito da democracia racial? Isso é interessante. A pergunta de Rita é bem interessante porque várias perguntas nesses debates, isso até acaba levando a gente a ter que sempre ensaiar para não perder a paciência. A pergunta de Rita é muito bem escrita, porque tem muita gente que pergunta, Rita, qual a receita? Tem muita gente que vai direto para a pergunta, que receita? A gente não está aqui falando de receita, mas eu acho que sim, há possibilidade de resistência sim, Rita. A primeira coisa é aprender com os nossos estudantes, ouvir eles, 2 aparatos. Eu estou querendo propor um componente já aqui há algum tempo, mas eu estou cheio de trabalho, não propus ainda, mas eu quero refletir os dispositivos de letramentos de resistência e de racial crítico, um deles pela produção de narrativas autobiográficas, né, que emerge do trabalho de Cida. Ela tem até um livro bem didático, onde ela mostra o que são essas narrativas. A outra coisa, o trabalho de Ana Lúcia Silva Souza, para pensar o seguinte: primeiro, escutar os estudantes, o que eles têm a dizer nesse momento. A aula de línguas, ela pode ser um grande laboratório para essa escuta, né? E laboratório no nosso bom sentido de trazer um espaço onde língua esteja sendo executada, onde você não deixe de dar aula do que você está dando, ou seja, não precisa aqui elaborar uma teoria de que a gente está ensinando sociologia, senão a gente vai cair na velha ideia do escola sem partido, ideologia de gênero. Mas a gente vai dar aula do que a gente tem que dar, trazendo esses grandes temas importantes e ouvindo os estudantes, fazendo eles produzirem através desses temas, né? Eu tenho feito muito isso nas minhas possibilidades. Tenho colhido bons resultados? Tenho, mas às vezes os resultados ainda estão longe do que a gente precisa colher. Há possibilidade de resistência desse projeto que compõe esse mito, mas o primeiro grande projeto tem que ser com a gente. Nossa preparação de curso precisa refletir, às vezes, essas políticas linguísticas que foram historicamente negadas e que foram dadas como imposição ou atropelo ou morte para essas pessoas, certo? Então, acho que essas são as contribuições mais gerais que eu acho que vai te interessar bastante nessa luta. Professora Aparecida, você quer falar alguma coisa a respeito? Eu gostaria de, talvez, mencionar que essa questão de resistência, né, sempre vem da gente primeiro, né, do lugar que eu estou. E do lugar que eu estou, quais as mudanças e as possibilidades que a gente vem fazendo, né? Desde, por exemplo, quem são as pessoas que eu convido para participar das minhas bancas, né? Quem são os alunos que eu oriento, né? Os eventos, eu trato e procuro nos eventos que eu produzo dentro da universidade, né, mesmo que você não seja da área do domínio de tratar das questões raciais, você inclui as questões de raça interseccionada, por exemplo, né? Por quê? Porque são corpos de pessoas que estão estudando naquele ambiente e eles querem se ver representados em todos os lugares, né? Então, não é só no momento que se discute a questão
de raça, por exemplo, né? Mas em todos os lugares, né? Ou seja, em todas as bancas, eu não consigo ir para um evento ou assistir uma live ou fazer o que quer que seja, que eu olhe as pessoas e dependendo... Hoje eu estou fazendo o seguinte, se eu vejo que tem um contingente de pessoas só brancas, eu desligo e vou fazer outra coisa, porque eu acho que é uma falta de respeito total, considerando que nós temos um contingente de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil que poderiam e deveriam estar representados naquele grupo de pessoas, né? Então, aí demonstra um pouco, eu acho que essa questão dessa resistência é o nosso próprio fazer, né? Por exemplo, o quanto que a gente se mobiliza para que o currículo mude dos cursos que a gente trabalha, né? Quem dá aula na pós-graduação, o quanto de esforço tem feito para que tenha cotas na pós-graduação, por exemplo, né? Então, são materiais didáticos. Nós trabalhamos com formação de professores, que a gente está pensando em material didático sempre, né? Onde que tem um banco de dados de materiais didáticos que estejam representados lá, dentro dos materiais, né? Assuntos que discutam essas questões, né? E que as pessoas negras e indígenas, por exemplo, estejam representadas dentro desses materiais. Então, essas são formas de resistências que a gente acaba levando para a escola, levando para as nossas discussões, para os nossos grupos de estudos, e de uma forma ou de outra, né, as questões elas acabam se ampliando, mesmo que possa parecer muito reduzido, né, o que a gente está fazendo, mas essa questão dessa redução, eu não acredito. Eu acho que eu posso pegar pela minha própria experiência desses 20 e poucos anos aí de fazendo várias questões com relação às questões raciais na área de língua inglesa, né? Então, não foi em vão, foi muito doloroso, foi muito isso, muito aquilo, durante muito tempo, mas só que a gente consegue perceber, né, a quantidade de pessoas que estão engajadas, e essas pessoas vão replicando para outros, que vão replicando para outros, que vão replicando para outras, né? Ou seja, como a Nilma Lino Gomes disse uma vez que nós estávamos fazendo uma determinada coisa, e dela falou, né? Hoje nós temos um tsunami de homens e mulheres negros e negras, né, que estão aí, estão em lives, estão nas universidades, e vamos ter muito mais, né? Então, eu acho que é um pouco desse lugar, né, de fazer, esperando que a gente vai juntando, né, pessoas, e que as pessoas também vão juntando outras, que vão juntando outras, que vão juntando outras, né? Então, eu acho que esse movimento está aí, né? Mas nós precisamos de muito mais, né? E precisamos de muito mais pessoas fazendo estando junto conosco nesse processo, né? E também discutir um pouco do que o Gabriel falou. As pessoas brancas têm que discutir sobre a questão de branquitude e ver os seus lugares de privilégio, né? Então, que nós vemos muito pouco sobre isso, né? As pessoas brancas pesquisando, discutindo, sim, sobre a questão do negro e seus lugares e etc, né? Mas e como é que fica discutindo sobre o papel da branquitude e os seus lugares de privilégio, né? Então, acho que seria isso. Tá, obrigada, acho que falei demais. Não. Olha, tem muita gente falando aqui no chat, parabenizando, enfim, dizendo que o debate é super necessário, agradecendo, né? Vocês, a gente passou um pouquinho do horário, mas eu queria saber se vocês querem deixar algum recado das produções que estão fazendo agora, dos eventos que vão participar, aproveitar esses minutos finais para falar do que vocês estão aprontando, né? Aí nessas lives, nesses eventos online que a gente tem assistido, enfim. Então, eu quero aproveitar para divulgar, na verdade. Pode falar. Mês que vem a gente vai lançar um grupo de pesquisa que eu coordeno, que eu sou líder, que é o grupo de pesquisa em linguagem e racismo, que eu vou até fazer um componente virtual sobre ele depois do lançamento. E está todo mundo convidado. O Cida vai estar no dia 20 de novembro, aniversário de Zumbi dos Palmares, com a Ana Lúcia Silva Souza. A gente vai ter uma semana inteira e o evento se chama Primeiro Ciclo de Debates em Linguagem e Racismo, a partir do dia 15 até o dia 21, eu acho. Então, tem uma série de pessoas, vai ter o Joânia, outra pesquisadora, nossa colega da Penn State, vai ter Limário, da USP, vai ter Tânia. Então, está todo mundo convidado. Já o pé, por favor, me ajude aí a divulgar. E agradeço a galera da UEPA. Entrei lá no YouTube, vi muita gente querida. Não pude, sempre entro lá para dar um oi, nem pude falar muito, mas obrigado pelo convite, obrigado por tudo.
Eu também gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa do GELP e também à Universidade Estadual do Pará, a Universidade Federal do Pará, porque eu vi que você está com, né, a gente conversou antes com o Uber, né, que também está aí colaborando, né, e um prazer estar com o Gabriel, né, Gabriel, mais uma vez, que ótimo, muito feliz de estar com ele, conhecer você também, Érica, né, muito obrigada pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, dialogando com vocês, obrigado pelas perguntas que as pessoas trouxeram, né, e com relação à questão da divulgação, agora no mês de novembro tem bastante coisa que a gente vai estar fazendo. Uma delas, vou estar do Gabriel, vou adorar estar lá conversando com a Ana Lu, né? E vou assistir todas as outras também, pessoas que estarão falando, né? E dizer da felicidade, eu acho, né? De a gente estar podendo viver esse momento histórico, eu acho, né? Esse momento histórico de bastante reflexão sobre a questão racial, né? E de que há uma efervescência, e uma efervescência muito crítica e reflexiva, né, e tentando ver e provocar e trazer mudanças, né, seja através dos grupos de estudos, dos núcleos de estudos de relações étnico-raciais e dos NEABs, né, e também convidar as pessoas que nós teremos agora parte do evento acontecendo do COPENE, que é a Associação de Pesquisadores Negros e Negras, que vai ocorrer em Curitiba, mas esse primeiro momento vai acontecer de forma remota, que vai ser dia 9, 10, 11, 12 de novembro, então tudo vai ser divulgado, né, e está sendo apresentado pelo Facebook e pelo YouTube também da ABPN, né. Aqui nós temos o Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, que é o NUREGS, que a partir da semana que vem a gente vai estar fazendo alguns eventos, entre eles, um deles que eu queria muito fazer já há algum tempo, era conversar com estudantes secundaristas sobre a questão, e professores do ensino médio, sobre a questão de cotas, porque sim, né? Então a gente vai fazer essa discussão na semana que vem, e também reflexões com os próprios professores e funcionários da própria universidade sobre essas questões. Então, começa no dia 3, 4 e 5, agora de novembro da próxima semana, né? Então, tem bastante coisas ocorrendo por aí, né? Mas é só olhar os nossos Instagram, né, Gabriel, que a gente gosta de divulgar. Eu gosto de divulgar, pelo menos, né? Então... Ainda bem. Vocês estão no Instagram, no Twitter. Eu, particularmente, agradeço imensamente, porque sou leitora dos trabalhos de vocês, tenho levado seus trabalhos para a sala de aula, tanto na disciplina de linguística, quanto de linguística aplicada, quanto de estágio. E vou deixar aqui, mais uma vez, a dica, né, para quem tiver interesse de adquirir o livro do professor Gabriel, Racismo Linguístico. Você pode encontrar aí na web para venda, e também acessem o site da professora Aparecida de Jesus, aparecidadejesusferreira.com, certo? Lá você vai encontrar as obras. E eu estou imensamente feliz, gente. Tá? Acho que está no meu rosto isso. Muito obrigada, professores. Muito obrigada mesmo por... Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Érica. Você é maravilhosa. Imagina, é isso. Gente, continue acompanhando, então, as ações do Grupo Geopeia. No dia 5 de novembro teremos a professora Márcia Rodrigues, da Unicamp, em uma live aqui com a gente. E é isso, ficamos por aqui. Obrigada a todos os participantes e colaboradores. Boa noite. Boa noite, obrigada.